A nossa aula passada, nós iniciamos aprendendo como eram as casas nos tempos de Jesus. Nós falamos a respeito do telhado, falamos a respeito de como eram divididos ou se tinham divisões as casas. E para a nossa aula de número 2, nós vamos dar continuidade ao estudo de como eram as casas nos tempos de Jesus. Fica comigo e vamos para a nossa aula de número 2 da nossa jornada com Deus. Roda aí a vinheta. Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui dando início à nossa segunda etapa, ou seja, a segunda parte ou a segunda aula dos nossos estudos a respeito de como eram as casas, como eram os costumes, como eram as vestes, os alimentos, como eram as escolas, como eram escolhidas, como as crianças começavam o seu período de estudos da Torá, da Palavra de Deus, ou seja, os costumes judaicos nos tempos de Jesus. E na nossa primeira aula, você que está aí acompanhando, eu já quero pedir para você que você nos ajude, que você deixe aí o seu like, deixe aí o seu joinha, compartilhe aí essa aula, esse estudo de número 2, que terá uma duração de mais ou menos aí uns 20 minutos, que é para não cansar você que está aí do outro lado. Eu sei que o seu tempo é muito precioso, mas eu preciso compartilhar para você aquilo que eu tenho aprendido, e eu tenho certeza que todas as informações que você vai obter nessas aulas, nessas etapas, nessa jornada com Deus, vão agregar conhecimento não só para você, mas também para você, para o senhor, para a senhora, para você jovem pregador, para você jovem pastor, para assim você estar assim deixando a sua mensagem mais atraente, a sua mensagem mais interessante, o seu estudo bíblico mais interessante. Você que está nos acompanhando, pegue aí a sua caneta, pegue o seu caderno de estudo e vamos para a aula de número 2, dando continuidade ao estudo a respeito como eram as casas nos tempos de Jesus. Irmão, se você acrescentar esses detalhes nas suas mensagens, a sua mensagem, ela vai ficar na mente do ouvinte. A pessoa vai sentir aquela mensagem prazerosa. A pessoa não vai ficar olhando para o relógio, não vai achar aquela mensagem uma mensagem maçante, uma mensagem cansativa. Então pegue aí a sua caneta e vamos só recapitular. Eu acredito que na aula de número 1 eu falei alguma coisa, mas eu quero recapitular para você relembrar o que nós já estudamos na primeira etapa. Está escrito assim: naquele tempo, nos tempos de Jesus, nos tempos dos apóstolos, nos tempos de Paulo, naquele tempo era muito raro, preste bem atenção e anote isso, naquele tempo era muito raro haver construções de 2 pavimentos, ou seja, naquele tempo era muito raro as casas nos tempos de Jesus terem mais de um dormitório. Como eu já disse na aula passada, as casas eram compostas de um dormitório, de um quarto só, de um cômodo grande e com poucas mobílias. Então, naquela época, naquele tempo, era muito raro haver construções de 2 pavimentos, embora fosse bastante comum fazerem pequenos cômodos nos telhados, desde uma simples varandinha até quartos para hóspedes. Esses cômodos eram chamados de aliá ou eliá, como nós falamos na primeira aula. Às vezes seria como casa de veraneio ou aposento de oração, ou seja, uma casa de oração. Como eu já disse na primeira aula, Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 6, ele nos ensinou como é que nós devemos orar.
quando vocês forem orar, fechem a porta do seu quarto e fale com o seu pai, que em oculto ele vai te ouvir. Jesus estava querendo quebrar a religiosidade da época, que consistia em orar em voz alta nas esquinas para que as pessoas enxergassem o orador como um grande homem de Deus. Mas para sermos homens e mulheres de Deus, nós não precisamos mostrar que nós somos oradores, grandes pregadores, mas sim com a nossa vida diária, com o nosso testemunho. Então, nesta época, eles construíam uma casa, um cômodo, melhor dizendo, em cima das lajes das casas. E ali servia ou como um quarto de hóspedes, ou como um quarto de oração. Isso está em Mateus capítulo 6, no versículo 6, e você anota para depois você estudar. Ali Jesus diz a seus discípulos e seguidores que ao orar, eles deveriam entrar no quarto. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus sabia que eles tinham costume de construir quartos em cima das suas casas. Eles construíam um quarto em vez de exibir a sua religiosidade em público, como eu acabei de dizer para os irmãos. Vamos continuar aqui. Foi num desses aposentos que ele se reuniu com seus discípulos para celebrar a primeira Páscoa. Isso está em em Lucas capítulo 22, versículo 12. Neste caso, era um cenáculo mobiliado, espaçoso, que provavelmente pertencia a um de seus discípulos mais ricos, mais abastados, ou que tinham até nem seria rico, a palavra apropriada eu acho que não seria rico, mas alguém que tivesse uma posição financeira melhor, como Pedro, que era um empresário, que era um pescador da época. E após a ascensão de Cristo, 120 deles se reuniram num aposento semelhante. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Ao que parece, diversos dos seus seguidores ou dos seguidores de Jesus eram pessoas que tinham boas condições financeiras. Anote isto aí, porque isso vai servir para o seu aprendizado, para agregar mais nas suas mensagens e ao seu conhecimento, e para que você também, que tem o costume de fazer cultos domésticos, você ensinar, passar para os seus filhos esses menores. Nesta época, eles faziam cômodos em cima das suas casas, que eram chamadas de casas de oração. Você se lembra quando Pedro, ele teve uma visão lá no livro de Atos, capítulo 10, versículo 9, quando o Senhor mostrou em uma visão para Pedro um lençol cheio de vários tipos de animais, quadrúpedes de diversas espécies, e o Senhor falou para Pedro: Pedro, mata e come. E Pedro, muito religioso na época, muito religioso, Pedro era muito ligado às religiões judaicas, Pedro disse: não, Senhor, de forma alguma eu comeria algo impuro. Aí o Senhor vai dizer para Pedro: Pedro, não chame de impuro aquilo que eu já purifiquei. Pedro estava em cima da casa, de cima de sua casa, porque eles tinham o costume de subir em cima de suas casas para falar com Deus, para orar ao Senhor. Vamos dar continuidade. Esses quartinhos tinham ainda outras utilizações. Por ocasião da festa dos tabernáculos, por exemplo, fazia-se ali uma cabana rústica, como parte das comemorações dela. Essa cabana era semelhante às que os plantadores erguiam nos campos na época das colheitas. Olha que interessante, eles faziam também cabanas em cima de suas casas. Isso daí está no livro do Êxodo, capítulo 23, versículos 14, do 14 ao 17. E no livro de Levíticos, capítulo 23, e Deuteronômio, capítulo 16. Nesta festa, milhares de pessoas convergiam
ou seja, saíam das suas cidades e iam para Jerusalém. Esses forasteiros construíam cabanas toscas nas ruas, ou seja, cabanas de qualquer maneira, só para que eles viessem repousar durante a sua jornada, a sua viagem. Cabanas toscas nas ruas, nas praças, em qualquer espaço vazio. É possível que quando Pedro disse a Jesus, no Monte da Transfiguração, que poderiam construir ali tendas para Moisés, Elias e Jesus, ele estivesse referindo a esse tipo de cabana. Vocês bem sabem que Jesus, uma certa vez, ele se transfigurou. E Pedro seguiu Jesus e ele viu Jesus transfigurado juntamente com Moisés e Elias. Então, de longe, Jesus falou assim: Senhor, foi bom que o Senhor nos trouxesse até aqui, porque nós podemos fazer 3 cabanas, uma cabana para Moisés, outra para Elias e outra para o Senhor. Abrindo um parênteses aqui para você que é pregador, aqui dá uma boa mensagem, eu vou já passar algo para você, porque eu já preguei 2 vezes essa mensagem, as 3 cabanas. A primeira cabana, a cabana de Moisés, é a cabana da palavra, porque Moisés é representante das leis de Deus, da palavra de Deus. A segunda cabana é a cabana do arrebatamento. Elias foi arrebatado em um redemoinho num carro de fogo. E a terceira cabana é a cabana da salvação, porque Jesus é a nossa salvação. Anota isto aí e pregue esta mensagem. As 3 cabanas: a cabana da palavra, a cabana do arrebatamento e a cabana da salvação. Coisa linda! Esta passagem bíblica está em Mateus capítulo 17, versículo de número 4. Vá anotando, eu vou dar uma desacelerada aqui para que você continue acompanhando, pensando, raciocinando, e eu vou sempre estar dando uma pincelada no que eu estou falando aqui. Então, vamos lá. Anote aí no seu caderno de anotações. As casas nos tempos de Jesus eram casas que eram compostas de apenas um cômodo grande. O seu chão era de piso de barro batido. Haviam de 2 a 3 janelas. Todas as casas tinham uma escada do lado de fora, uma escada externa. Dentro da casa haviam poucas mobílias, porque os judeus eram pessoas que conviviam mais externamente das casas do que dentro da sua casa. Então não era necessário ter muitos móveis, muitas mobílias nas casas. E a escada servia para que eles orassem a Deus em cima das lajes. Eles tinham o costume de viver mais em cima das casas do que propriamente embaixo das suas casas. E eles construíam, às vezes, um quarto ou, às vezes, uma cabana. E este quarto era chamado de quarto das orações. Anote aí e vamos dar continuidade. Em alguns lugares, as casas eram ligadas umas às outras, como casas de parede meia. E os telhados, unidos uns aos outros, formavam uma verdadeira passarela. Olha que interessante. Em alguns lugares, as casas se uniam, parede com parede. Então os telhados também eram unidos, passavam direto, formando uma verdadeira passarela. Os judeus, irmãos, desta época, eles tinham o costume de andar por cima das casas. Não é um hábito interessante? Só que as casas nesta época não eram como as nossas casas, de telha, no formato cuneiforme. Não, eram retas e tinham parapeitos para proteger as pessoas, as crianças. Às vezes, quando a noite estava muito quente, eles dormiam em cima das suas casas. O povo judeu é um povo maravilhoso, não é? Fala a verdade. É um povo interessante, é um povo que tem muito a nos ensinar. E eu estou passando essas informações para os irmãos, mas eu estou aqui com a Bíblia, com a palavra de Deus, que é a nossa carta, é a nossa bússola. A palavra de Deus, ela não é substituída por nenhum livro de conhecimento. Entenda isso. Então, o que eu estou passando, os irmãos percebam que eu passo
que eu falo para os irmãos, eu passo para você a referência bíblica, para que você procure na sua Bíblia. Vamos dar continuidade aqui, vou dar uma desacelerada para que você consiga acompanhar aí a nossa aula de número 2. Irmãos, vocês não têm ideia de como eu estou contente de estar fazendo isso. Eu percebi que houve pouca visualização, quase ninguém ou ninguém curtiu, mas isso não me entristece, porque eu amo fazer isso. Eu quero passar o que eu aprendo, o que eu leio, os materiais que eu tenho aqui para você, porque eu sei que uma hora Deus vai tocar no seu coração e você vai entrar nesse canal, você vai curtir, você vai compartilhar, você vai se inscrever, você vai comunicar à sua igreja a respeito desses, não só desses, mas de vários estudos bíblicos que eu vou publicar no meu canal, e eu sei que Deus vai nos honrar em nome de Jesus. Vamos dar continuidade. Embora o conhecimento da técnica de encanamento, isso é encanamento, embora o conhecimento da técnica de encanamento seja tão antigo quanto a fundação das primeiras cidades, olha que interessante, só na época de Cristo é que estavam tomando providências para instalar vasos sanitários. Olha que coisa interessante. O encanamento já é antigo, até mais antigo do que as construções. Isso daí a história nos prova. Só que olha só que coisa... Você tem que anotar isso daí, irmão. Você tem que anotar. Só nos tempos de Jesus que começaram a criar os vasos sanitários, a se interessar por um lugar para que os dejetos fossem lançados fora do encanamento ou em algum lugar. Quem sabe nós vamos aprender aqui dentro a respeito disso aí. Você está vendo que coisa maravilhosa? Você sabia disso? Se você souber que você sabia, parabéns. Que Deus te abençoe. Mas eu tenho certeza que muita gente não sabia que os vasos sanitários, eles começaram a serem criados nos tempos de Jesus. Muito interessante. Vamos lá. Os romanos, de um modo geral, tinham banheiros com água encanada. Em alguns lugares, a partir de uma certa época, já se faziam fossas, esgotos encanados ou valas de areia. Naquele tempo também já se utilizava canos de cerâmica semelhantes às nossas manilhas. No primeiro século, as pessoas mais ricas faziam banheiros completos em casa. Em algumas haviam até banheiras, em outras tinham sistema de aquecimento de água. Interessante, os romanos, eles já eram um pouco mais avançados. Então, na casa dos romanos já havia algum tipo de banheiro mais moderno. Haviam até, em algumas casas, haviam banheiras e havia encanamento de manilhas. Então, os romanos estavam um tanto quanto mais adiantados. Mas anote isso aí. Só nos tempos de Jesus que começaram a serem feitas as primeiras bacias dos banheiros ou os primeiros vasos sanitários. É claro que não eram como os nossos dos dias de hoje, é claro, isso é certeza, mas eles se assemelhavam e foram evoluindo conforme o tempo foi passando. Amém? Anote aí. Bom, vamos lá. Como eram as portas das casas nos tempos de Jesus? Você já parou para pensar nisso? Como eram as portas? Quais eram a largura das portas? Como era o formato? Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Você sabia que na Bíblia Sagrada, dentro da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, a palavra porta aparece pelo menos 356 vezes? 356 vezes. Para que você entenda a importância da porta para o povo judeu. A Bíblia diz que Neemias, ele edificou os portões, as portas de Jerusalém, porque o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, levou muitas pessoas escravas, matou muita gente, os soldados estupravam mulheres, a história diz isso. E um dos seus capitães, chamado Nebuzaradã, não contente com tudo que eles já haviam feito, ele ateou fogo em todas as 12 portas de Jerusalém.
E Deus usou Neemias para edificar as portas. Então, porta na Bíblia tem um significado espiritual muito forte. Porta é sinônimo de passagem, porta é sinônimo de proteção, porta é sinônimo de prosperidade, porque uma das portas de Jerusalém, e ela existe até hoje, é chamada de porta do peixe. Era por ali que nos tempos de Jesus, os mercadores, os pescadores pescavam os peixes e ali naquela porta eles negociavam, eles vendiam os peixes. Então é conhecida como porta da prosperidade, é a porta do peixe. E o próprio Senhor Jesus, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Que coisa maravilhosa, não é? Jesus estava querendo dizer: passa por mim, você é minha, para ser a minha ovelha, passa por mim, venha passar pela porta. Coisa maravilhosa. E lá no livro do Apocalipse, quando a palavra de Deus nos apresenta a nova Jerusalém, vai falar também das portas de Jerusalém, da Jerusalém celestial, que são 12 portas também para a glória de Deus. Deixa eu ver, eu estou olhando aqui o tempo para que a gente não ultrapasse muito tempo, isso, para que não se torne tão cansativa a nossa aula de hoje. Eu não quero me estender muito, porque eu sei que há pessoas que não têm tempo e algumas pessoas não gostam, para falar a verdade. Você sabia que tem pregador que não lê a Bíblia? Ele assiste DVDs para depois copiar as mensagens, mas isso é outra coisa. Vamos lá. Como eram as portas nos tempos de Jesus? As portas de entrada das casas naquela época eram diferentes, variando muito de uma casa para outra. Olha só, assim como acontece nos dias de hoje. Em sua maior parte, as portas eram pequenas e estreitas. Em vez de dobradiças, anote isso aí, em vez de dobradiças nas portas, olha só, elas eram presas a um encaixe de pedra. Olha que coisa interessante, hein? Elas eram presas em um encaixe de pedra, onde giravam com facilidade. É possível que na zona rural as portas fossem deixadas constantemente abertas. Olha só, nos tempos de Jesus, as portas das casas elas tinham vários formatos, como nos dias de hoje. Cada casa aí tem uma porta diferente. Quem tem um poder aquisitivo um pouco maior tem uma porta mais abençoada, mais bonita. Quem tem um poder aquisitivo menor, então, nos tempos de Jesus era a mesma coisa. Mas, na maioria das casas, as portas eram pequenas, eram baixas. E as suas dobradiças eram de pedra, dando facilidade para que ela se abrisse. O interessante é que na zona rural, eles costumavam deixar as portas abertas o dia inteiro. O homem da cidade, porém, já era um pouco mais cauteloso. Olha, já era mais cauteloso. Não deixava as portas abertas, porque provavelmente haviam muitos ladrões, muitos salteadores. Para os hebreus, a porta tinha uma importância espiritual muito grande. Olha, isso que eu falei. A soleira era de pedra. Isso aqui é forte. Isso aqui é para você dar glória a Deus de pé. Isso aqui é para você pôr na tua mensagem e a sua agenda vai bombar. Olha esse bom prega muito. Eu nunca ouvi isso, mas eu vou passar para você. Olha só. A soleira, né? É o batente, os umbrais da porta. A soleira era de pedra e considerada sagrada. Que interessante. Durante a Páscoa, passava-se sangue nela para relembrar a ocasião em que tinha sido milagrosamente libertos do cativeiro no Egito, em decorrência das 10 pragas. Afixado nas ombreiras das portas havia uma mezuzá. Vou lhe explicar o que é isso aqui. No Antigo Egito, a maioria dos egípcios, quando o povo de Deus estava escravizado, as suas casas eram de pedra. Só os egípcios tinham casas de pedra. Só os egípcios, no tempo em que Israel estava cativo, eles tinham casas de pedra. Por quê? Porque na cultura egípcia, a pedra ou a rocha simbolizam a eternidade. Nunca vão se acabar.
Mas nas casas dos hebreus, as suas casas eram de palha, as suas casas eram de madeira, as suas casas eram de madeira calafetada calafetada com barro. Eram casas comuns, não eram de pedra, mas a soleira da porta, só os batentes das portas do povo de Israel. Anota isso aí que você vai dar glória a Deus. Só o batente das portas do povo de Israel eram de pedra. Por quê? Por quê? Porque eu já disse que a pedra para os egípcios é sinônimo de eternidade. Deus sabia disso. Por isso que Deus falou para Moisés, lá no livro do Êxodo, capítulo 12, disse para que as famílias matassem um cordeiro, pegassem o sangue e passassem aonde? Na soleira, na pedra da porta. Por que só na pedra? Por que Deus não mandou Moisés dizer para o povo, pode passar na porta de madeira mesmo? Pode passar nas paredes que são de barro mesmo, tranquilo, eu só quero ver só a marca, quero ver só que vocês me servem, que vocês são fiéis a mim. Mas Deus falou, não, vocês vão passar nas rochas, vocês vão passar só onde tem pedra, que são as soleiras e as vergas das portas. Por quê? Por que Deus deu essa ordem? Porque quando os egípcios vissem as marcas nas soleiras, eles iam entender que a proteção de Deus não tem prazo de validade, aleluia. Eles iam perceber, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, eles iam perceber que a proteção de Deus é eterna para aqueles que creem e obedecem a sua palavra. Você pode dar um glória a Deus aí? Não é possível que você não anotou isso. E isso aqui não está aqui nesse material de conhecimento, não. Isso daqui eu aprendi em outros materiais, em outros estudos, e estou passando para você aí em nome de Jesus. Em cada soleira havia uma mezuzá, que consistia, olha só o que era uma mezuzá, que consistia de um tubo de metal ou de uma caixinha de madeira, dentro do qual era guardado um pergaminho contendo um texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 ao 9, o Shemã ou o Credo. Até hoje, eu não sei se em todas as casas, mas na casa do judeu ou nas casas dos judeus ortodoxos. O que são judeus ortodoxos? São aqueles que eles mantêm a sã doutrina. Eles colocam uma mezuzá pendurada por um barbante na altura da testa das pessoas que moram na casa. E dentro desta mezuzá existe uma passagem bíblica, Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos do 4 ao 9. Porque quando eles passam, eles batem a cabeça e era como se fosse assim: não esqueça da palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa, nós não podemos jamais, nunca esquecermos da poderosa palavra do Senhor. Eu acredito que essa aula vai passar um pouco, que tá gostoso, hein, irmão? Olha, coisa linda. Vamos lá. Meu Deus, esse rapaz vai começar agora a furar esse negócio logo agora. É só Deus, né? Vamos lá. Toca nele aí, Jesus. Até me perdi aqui. O Shemã, ou Credo. Ouve, Israel. Olha só o que está escrito em Deuteronômio, isso, capítulo 6, versículo 4 e 9. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isto é que eles, quando eles batiam a cabeça aqui no mezuzá, eles lembravam desta palavra. Eles lembravam que eles tinham que amar a Deus com todas as suas forças, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Vamos dar continuidade. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, continuando Deuteronômio. Tu as inculcarás a teu filho, ensinarás a teu filho, e delas falarás sentado em tua casa. Coisa linda, é o
culto familiar, é o pai passando para o filho a palavra de Deus. Olha só, assentado em tua casa e andando pelo caminho onde você for, pregando a palavra, falando das coisas de Deus, pregando a mensagem, ganhando almas para o reino de Deus. E ao deitar-te e ao levantar-te, ou seja, recitando a palavra de Deus a todo momento da tua vida. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de sua casa. Olha isso, aqui é uma ordenança de Deus, hein? Nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Hoje em dia ainda há escribas que fazem esses pergaminhos seguindo instruções especiais para isto. Ainda hoje, irmãos, existem rabinos, ainda hoje existem pessoas que seguem esse costume, que colocam uma mezuzá nos umbrais das portas, e quando eles passam, eles batem a cabeça, eles lembram da palavra de Deus de dia, de noite, eles ensinam a palavra de Deus aos seus filhos. É coisa linda. O pergaminho era enrolado de forma a que, colocado no estojo, o termo hebraico que significa todo-poderoso, ficava-se à vista. Ou seja, o pergaminho era enrolado de forma que o nome Todo-Poderoso ficasse à vista. Quando a pessoa batia a testa, ela batia a testa bem onde estava escrito o nome do Todo-Poderoso. Ficava à vista através de um orifício que havia na caixa. Muitas vezes, quando um israelita saía ou entrava em casa, beijava os próprios dedos e em seguida tocava o mezuzá. Isso é um costume judaico, né? Pelo menos da época. Esse cartucho na porta tinha vários propósitos. Olha só, o mezuzá tinha vários propósitos. Vamos aprender quais propósitos, e você depois, você volte a esse vídeo e você anote, para que você tenha uma mensagem mais consistente, uma mensagem mais profunda, um conhecimento das coisas de Deus mais amplo. Vamos ver aqui. Era um testemunho de fé. Primeiro, tinham vários propósitos e significados. Primeiro, era um testemunho de fé para os vizinhos. Que coisa aqui, ó. Eu já tô, ó, Deus já está me dando mensagem para eu pregar. Olha só o que está escrito aqui. Primeiro propósito dos judeus em pendurar a mezuzá nos umbrais da porta era para que o vizinho não crente visse que ali tem um servo que teme a Deus. Hoje nós não temos esse costume. Hoje nós somos, anota isso aí que isso aqui é forte. Hoje nós somos a mezuzá de Deus. O nosso vizinho tem que ver Deus na nossa vida. Os nossos vizinhos têm que saber e dizer: ali tem um povo de Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Nossa aula tá gostosa. Olha só, 33 minutos. Deixa eu terminar aqui e eu vou orar com você. Deixa eu ver, eu estou olhando aqui o tempo para que a gente não ultrapasse muito tempo. Isso, para que não se torne tão cansativa a nossa aula de hoje. Eu não quero me estender muito, irmãos, porque eu sei que há pessoas que não têm tempo e algumas pessoas não gostam, para falar a verdade. Você sabia que tem pregador que não lê a Bíblia? Ele assiste DVDs para depois copiar as mensagens, mas isso é outra coisa. Vamos lá. Como eram as portas nos tempos de Jesus? As portas de entrada das casas naquela época eram diferentes, variando muito de uma casa para outra. Olha só, assim como acontece nos dias de hoje. Em sua maior parte, as portas eram pequenas e estreitas. Em vez de dobradiças, anote isso aí, em vez de dobradiças nas portas, olha só, elas eram presas a um encaixe de pedra. Olha que coisa interessante, hein? Elas eram presas em um encaixe de pedra, onde giravam com facilidade. É possível que na zona rural as portas fossem deixadas constantemente abertas. Olha só, nos tempos de Jesus, as portas das casas elas tinham vários formatos, como nos dias de hoje.
Cada casa aí tem uma porta diferente. Quem tem um poder aquisitivo um pouco maior tem uma porta mais abençoada, mais bonita. Quem tem um poder aquisitivo menor, então, nos tempos de Jesus era a mesma coisa. Mas, na maioria das casas, as portas eram pequenas, eram baixas. E as suas dobradiças eram de pedra, dando facilidade para que ela se abrisse. O interessante é que na zona rural, eles costumavam deixar as portas abertas o dia inteiro. O homem da cidade, porém, já era um pouco mais cauteloso. Olha, já era mais cauteloso. Não deixava as portas abertas, porque provavelmente haviam muitos ladrões, muitos salteadores. Para os hebreus, a porta tinha uma importância espiritual muito grande. Olha, isso que eu falei. A soleira era de pedra. Isso aqui é forte. Isso aqui é para você dar glória a Deus de pé. Isso aqui é para você pôr na tua mensagem e a sua agenda vai bombar. Olha esse, vão pregar muito. Eu nunca ouvi isso, mas eu vou passar para você. Olha só. A soleira, né? É o batente, os umbrais da porta. A soleira era de pedra e considerada sagrada. Que interessante. Durante a Páscoa, passava-se sangue nela para relembrar a ocasião que tinha sido milagrosamente libertos do cativeiro no Egito, em decorrência das 10 pragas. Afixado nas ombreiras das portas havia uma mezuzá. Vou lhe explicar o que é isso aqui. No Antigo Egito, a maioria dos egípcios, quando o povo de Deus estava escravizado, as suas casas eram de pedra. Só os egípcios tinham casas de pedra. Só os egípcios, no tempo em que Israel estava cativo, eles tinham casas de pedra. Por quê? Porque na cultura egípcia, a pedra ou a rocha simbolizam a eternidade. Nunca vão se acabar. Mas nas casas dos hebreus, as suas casas eram de palha. As suas casas eram de madeira. As suas casas eram de madeira calafetada calafetada com barro. Eram casas comuns, não eram de pedra, mas a soleira da porta, só os batentes das portas do povo de Israel. Anota isso aí que você vai dar glória a Deus. Só o batente das portas do povo de Israel eram de pedra. Por quê? Por quê? Porque eu já disse que a pedra para os egípcios é sinônimo de eternidade. Deus sabia disso. Por isso que Deus falou para Moisés, lá no livro do Êxodo, capítulo 12, disse para que as famílias matassem um cordeiro, pegassem o sangue e passassem aonde? Na soleira, na pedra da porta. Por que só na pedra? Por que Deus não mandou Moisés dizer para o povo, pode passar na porta de madeira mesmo? Pode passar nas paredes que são de barro mesmo, tranquilo, eu só quero ver só a marca, quero ver só que vocês me servem, que vocês são fiéis a mim. Mas Deus falou, não, vocês vão passar nas rochas, vocês vão passar só onde tem pedra, que são as soleiras e as vergas das portas. Por quê? Por que Deus deu essa ordem? Porque quando os egípcios vissem as marcas nas soleiras, eles iam entender que a proteção de Deus não tem prazo de validade, aleluia. Eles iam perceber, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, eles iam perceber que a proteção de Deus é eterna para aqueles que creem e obedecem a sua palavra. Você pode dar um glória a Deus aí? Não é possível que você não anotou isso. Isso aqui não está aqui nesse material de conhecimento, não. Isso daqui eu aprendi em outros materiais, em outros estudos, e estou passando para você aí em nome de Jesus. Em cada soleira havia uma mezuzá, que consistia, olha só o que era uma mezuzá, que consistia de um tubo de metal ou de uma caixinha de madeira, dentro do qual era guardado um pergaminho contendo um texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 ao 9, o Shemã ou o Credo. Até hoje, eu não sei se em todas as casas, mas na casa do judeu ou nas casas dos judeus ortodoxos. O que são judeus ortodoxos? São aqueles que eles mantêm a sã doutrina.
eles colocam uma mezuzá pendurada por um barbante na altura da testa das pessoas que moram na casa. E dentro desta mezuzá existe uma passagem bíblica, Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos do 4 ao 9. Porque quando eles passam, eles batem a cabeça e era como se fosse assim: não esqueça da palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa, nós não podemos jamais, nunca esquecermos da poderosa palavra do Senhor. Eu acredito que essa aula vai passar um pouco, que tá gostoso, hein, irmão? Olha, coisa linda. Vamos lá. Meu Deus, esse rapaz vai começar agora a furar esse negócio logo agora. É só Deus, né? Vamos lá. Toca nele aí, Jesus. Até me perdi aqui. O Shemã, ou credo, ouve Israel. Olha só o que está escrito em Deuteronômio, isso, capítulo 6, versículo 4 e 9. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isto é que eles, quando eles batiam a cabeça aqui no mezuzá, eles lembravam desta palavra. Eles lembravam que eles tinham que amar a Deus com todas as suas forças, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Vamos dar continuidade. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, continuando Deuteronômio. Tu as inculcarás a teu filho, ensinarás a teu filho, e delas falarás sentado em tua casa. Coisa linda, é o culto familiar, é o pai passando para o filho a palavra de Deus. Olha só, assentado em tua casa e andando pelo caminho onde você for, pregando a palavra, falando das coisas de Deus, pregando a mensagem, ganhando almas para o reino de Deus. E ao deitar-te e ao levantar-te, ou seja, recitando a palavra de Deus a todo momento da tua vida, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de sua casa. Olha isso, aqui é uma ordenança de Deus, hein? Nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Hoje em dia ainda há escribas que fazem esses pergaminhos seguindo instruções especiais para isto. Ainda hoje, irmãos, existem rabinos, ainda hoje existem pessoas que seguem esse costume, que colocam uma mezuzá nos umbrais das portas, e quando eles passam, eles batem a cabeça, eles lembram da palavra de Deus de dia, de noite, eles ensinam a palavra de Deus aos seus filhos. É coisa linda. O pergaminho era enrolado de forma a que, colocado no estojo, o termo hebraico que significa todo-poderoso, ficava-se à vista. Ou seja, o pergaminho era enrolado de forma que o nome Todo-Poderoso ficasse à vista. Quando a pessoa batia a testa, ela batia a testa bem onde estava escrito o nome do Todo-Poderoso. Ficava à vista através de um orifício que havia na caixa. Muitas vezes, quando um israelita saía ou entrava em casa, beijava os próprios dedos e em seguida tocava o mezuzá. Isso é um costume judaico, né? Pelo menos da época. Esse cartucho na porta tinha vários propósitos. Olha só, o mezuzá tinha vários propósitos. Vamos aprender quais propósitos, e você depois volte a esse vídeo e você anote, para que você tenha uma mensagem mais consistente, uma mensagem mais profunda, um conhecimento das coisas de Deus mais amplo. Vamos ver aqui. Era um testemunho de fé. Primeiro, tinham vários propósitos e significados. Primeiro, era um testemunho de fé para os vizinhos. Que coisa aqui, ó. Eu já tô, ó, Deus já está me dando mensagem para eu pregar. Olha só o que está escrito aqui. Primeiro propósito dos judeus em pendurar a mezuzá nos umbrais da porta era para que o vizinho não crente visse que ali tem um servo que teme a Deus.
Hoje nós não temos esse costume. Hoje nós somos, anota isso aí que isso aqui é forte. Hoje nós somos a mezuzá de Deus. O nosso vizinho tem que ver Deus na nossa vida. Os nossos vizinhos têm que saber e dizer, ali tem um povo de Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Nossa aula tá gostosa. Olha só, 33 minutos. Deixa eu terminar aqui e eu vou orar com você. Vamos lá. Primeiro propósito era um testemunho de fé falando aqui. Olha só, era um sinal de que o morador cria na proteção de Deus e um lembrete da história do povo de Israel. Geralmente eles trancavam as portas, mas poderiam fazê-lo se assim o desejassem. Vou ler de novo. Geralmente eles não trancavam as portas. Isso. Eles não trancavam as portas, mas poderiam trancá-la se assim o desejassem. E para isto, vamos lá, eles utilizavam imensas chaves de madeira. E embora as chaves fossem grandes, alguns costumavam carregá-las penduradas no pescoço. Outra forma de trancar a porta era passar uma barra de madeira por dentro das casas. Amém, meus irmãos? Eu vou ficar por aqui para que esta segunda aula não se torne tão cansativa. Hoje nós nos empolgamos um pouco e estamos atingindo aí 31, quase 32 minutos da nossa aula. Eles colocavam o mezuzá para que os vizinhos vissem, todos vissem que eles eram servos de Deus, e as suas portas tinham chaves grandes, onde eles penduravam no cós da sua roupa ou penduravam no pescoço para a glória de Deus. Esse povo é maravilhoso, irmãos. Eu sou apaixonado pelo povo de Deus. Olha aqui, ó, este é o livro, manual. Olha aqui, ó, nós estamos estudando este livro junto com a Bíblia. Aí alguém pode dizer, pastor, mas o senhor é teólogo, o senhor é pregador, o senhor é estudioso, o senhor precisa ler um livro, passar um livro para nós. Irmãos, vejam bem, eu tenho mais de 1000 livros aqui em casa. Bíblias eu tenho mais de 20. Eu já estudo há mais de 20 anos, só que a nossa mente, ela não é um computador, a nossa mente, ela é falha. Por isso que eu estou relendo, porque eu reciclo o meu conhecimento e você começa a adquirir conhecimento, e durante aí este negócio gostoso nosso de Deus aqui, nós vamos aprendendo um com os outros. Amém? Deixe o seu like, deixe aí o seu comentário embaixo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, divulgue aí o nosso canal para eu continuar, para que o YouTube ele continue também nos ajudando, e para que o YouTube entenda que este canal é para abençoar a sua vida e para abençoar a sua casa. Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar por você, Pai eterno. Segunda aula abençoada, meu Deus, que coisa linda, até passamos. Aqui eu ficaria facilmente, meu Deus, pelo menos aí 1 hora no mínimo, falando das suas maravilhas. Mas, meu Senhor, eu não quero cansar esta pessoa que está do outro lado, mas eu quero orar por ela. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus abençoe seus filhos, que o Senhor Deus abençoe a sua casa, que o Senhor Deus abençoe a sua amassadeira, que o Senhor Deus abençoe as obras das tuas mãos. Seja curado agora, aleluia, seja curada agora, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a honra e glória do seu nome. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula, a aula de número 3, que eu já estou quase dizendo que nem serão aulas, mas serão aqui um culto abençoado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.